pessoa aqui, viu, pessoal? Essa daqui eu vou pôr no começo do vídeo. Vem cá, põe tua cara aqui, ó. Tem um moço aqui, ó. Pra vocês verem como ele veio aqui, ó, nosso pitbull, tá? Ele que é culpado aquele nosso especial sobre depressão. Esse rapaz aqui que mandou material pra gente, sabe? Ansiedade. Lá foi ele que mandou, foi aquele menino. Mas hoje eu tô com um rapaz aqui, que eu já falei pra vocês, a gente teve um podcast com ele, falando sobre o problema do burnout, sobre o problema que muitos pastores passam. E o mais legal de tudo é que ele é do time dos caras bonitos. Olha só como é que ele tá que nem eu. Eu já não tenho mais cabelo aqui atrás. Ainda vou chegar. Você tá bem, mas eu vou chegar no nível dele. O cara é um expert nessa área. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, eu tô aqui com o Marcelo Bigardi. Ele trata de um tema muito atual. Porque hoje, quando você fala de um pastor, se dá treinamento para aumentar o ministério, como ele vai fazer o aconselhamento, como ele vai tratar a parte do dia a dia da igreja. Só que se esquece que o pastor, antes de mais nada, é um ser humano. Sim. Esquece que o pastor é uma pessoa que tem sentimento. Poxa, vive também, né? Que hoje se vê o pastor como um super-homem. E eu tô aqui com os livros dele, ele me trouxe, o Paulão deve ter falado para ele, vamos levar todos os livros para ver se a gente consegue matar o pastor Raul do coração. Porque, cara, é um livro melhor do que o outro. E tratando basicamente disso, de trabalhar a liderança da igreja. Não de uma maneira predatória. Não é para você transformar a tua igreja de 20 famílias a 2.000 famílias. Não é isso. Mas cuidar do pastor como líder. Ele cuidar da vida dele. O primeiro que eu tô de olho aqui, que vai ser o primeiro que eu vou degustar, é esse aqui. Quando os nãos se tornam bênçãos. A gente que tem a imagem de Deus como aquele Deus carente, aquele Deus que fala, ser humano, pelo amor de Deus, vem aqui comigo, vem me louvar, vem me adorar. A gente está acostumado por aí a ouvir que existe um Deus assim. Mas eu quero que você me fale um pouco desse livro, fala para nós o que você trouxe para a gente aqui. Legal. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela audiência, pessoal. Quando os não se tornam bênçãos, como manter aberta a porta que Deus abre? Eu acredito que todo não é uma bênção na nossa vida porque ele sustenta o sim. Eu vou te explicar por quê. Eu coloquei aqui, né? Como manter a porta que Deus abre. Eu acredito que o papel de Deus é abrir uma porta. E o nosso papel é entrar e manter essa porta aberta. Eu fiz até a brincadeira do casamento, né? Casar, quando eu pergunto na igreja, gente, casar é fácil, todo mundo não, mas porque o difícil é você achar alguém que queira casar com você. O difícil é desencalhar, casar é fácil. Chega no cartório e fala assim, quero casar, não vai ter impedimento nenhum, se você puder pagar, acabou. Agora, e se manter casado? Se bobear, nem pagar precisa. Todo dia você faz a social. A ideia é, e se manter casado? Ou seja, se Deus abre a porta de um matrimônio, por que às vezes as pessoas se separam? Porque ela não conseguiu manter essa porta aberta. E aí eu falo da vida de José, que foi um cara que tinha uma visão, tinha um chamado de Deus, e o que ele mais ouviu na vida foram nãos. Não, até que ele é promovido a governador do Egito. E eu sempre pergunto também, quando eu falo dessa mensagem, como é que José perdeu o cargo de governador? Ele nunca perdeu, ele morreu no cargo. Ou seja, de tanto ter suportado os nãos, quando o sim chegou, ele tinha moral, capacidade, expertise para sustentar o sim. Então esse livro eu falo sobre isso. A Bíblia diz assim, que o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Ou seja, como eu sustento aquilo que eu conquisto. Então se a pessoa não consegue suportar os nãos, ele não vai terminar os projetos. Ele vai abortá-los. E pessoas que abortam projetos no meio do caminho, eu acredito que ela não consegue cumprir uma visão. Porque para que ela se cumpra, a gente vai ter que suportar nãos em várias áreas da nossa vida. Pessoal, eu tinha olhado nos livros dele, o primeiro que eu tinha falado era A Excelência na Liderança. Foi o primeiro livro que eu ia consumir. Mas aí a gente batendo um papo no podcast, eu vi esse livro aqui, eu fiquei bobo. Mas você também tem um lançamento, tem, né? É esse aqui. Escondidos por Deus. Como suportar e vencer os momentos de solidão. O livro é muito legal porque geralmente eu coloco para fora aquilo que eu estou vivendo. E foi uma fase onde eu ele vive o que ele escreve. Isso aqui é muito legal. É legal. Porque você coloca... Fica mais fácil, né? Eu já dei vários exemplos aqui, até te contei um agora há pouco, de pessoas que escrevem, acabam se tornando referência no meio em determinadas áreas, mas não vivem aquilo. Conversando com você, da maneira como você expressa
Porque, cara, antes de eu colocar o cara aqui, a gente bate um papo. Não vou colocar qualquer cara que vai me chegar aqui e falar, ó, vou mandar envelope pelo correio, você deposita tanto na minha conta. Não é assim que as coisas funcionam. E eu conversando com ele, a gente vê que o que ele fala, realmente ele sabe do que ele está falando, não porque ele estudou aquilo, mas porque ele vive aquilo. E a vivência é que dá pra gente aqueles pontos que é o diferencial. Que é onde a pessoa olha pra tua vida e vê que você... e vê Jesus na tua vida, porque você vive aquilo. Agora tem pessoa que não vive. Sim. Né? Continua, te cortei falando do livro. Escondidos por Deus. Em junho do ano passado eu senti no meu coração que Deus estava me falando assim, cara, saia das redes sociais que eu vou te esconder. Qual é o detalhe? Eu tinha acabado de assinar um contrato para esse livro com a Thomas Nelson Brasil. Tudo que eu precisava, pastor, era estar nas redes sociais. Né? Tipo, caramba, cara. Você percebeu que Deus acerta a gente, mas acerta a gente aonde dói. Sim. Ele é um pai tão perfeito que ele chega pra gente, ele não é o pai assim que vai testar. Ele é o pai que ele dá ele dá o beliscão na hora certa. Ele disciplina o filho no momento que tem que disciplinar. E é no momento que mais o filho vai entender. Ou seja, você precisava estar na boca do povo, você precisava estar aparecendo. Primeiro livro fora da minha editora, ou seja... E por uma das maiores editoras cristãs do mundo. Bom, aquele momento meio que quis brigar com Deus, mas eu entendi. O pastor que estava pregando no seminário, no evento que eu estava, falou sobre aquele versículo, lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias e tal. Eu sei que bateu uma coisa com outra, eu falei, tá bom, Deus, entendi. Liguei para o menino que cuida das minhas redes, ele falou, é fácil, só ocultar, você não perde, mas não ganha ninguém, mas você não perde no teu nome. Falei, fechou, ele ocultou. Dali para cá, vieram uma série de mensagens que eu ministrei na minha igreja sobre esse tema. E qual foi a temática dele? Na caverna, ela existe, toda vez que Deus puxa alguém para trás, toda vez que Deus ele faz isso, cara, eu vou te esconder um pouquinho. Ou seja, você faz e não aparece. Você anda e parece que não sai do lugar. Você nada, parece que está morrendo na praia. Há momentos na nossa vida que a gente vive isso. Esse é o momento onde Deus te coloca numa caverna. E na caverna existem as estalactites. São formações rochosas, lindas. Quando você joga a luz e tira uma foto, tem gente ganhando dinheiro com essas fotos. Mas se você não tem luz ali e anda na caverna no escuro, você acaba se machucando numa coisa bonita que não chegou a hora de ver. E foi esse tema, essa é a temática do livro. Há momentos que Deus ele fala assim, cara, só para um pouco, deixa, não faça tudo, dá um tempo, dá um passo para trás, porque senão você vai acabar se machucando em algo bom que não é a hora para viver. E aí chegou a temática da caverna. Davi, quando ele foi para a caverna de Adulão, uma das coisas que eu abordo aqui, que ele conheceu o seu maior exército. Ele foi conhecido por causa das vitórias do exército dele, mas o exército estava na caverna. Se ele estivesse fora da caverna, ele não ia reconhecer aqueles caras, porque eles não eram reconhecidos na sociedade. Ou seja, na caverna, Davi estava sensível para ver num bando de desocupados o maior exército da sua história. Muitos eram bandidos, estavam sendo perseguidos. Então qual é a ideia? Quando Deus te puxa, Ele quer te trabalhar a sua paciência e a sua sensibilidade, porque talvez são nesses momentos que vão dar uma definição total na sua vida. E no final eu termino dizendo que toda caverna tem começo, meio e fim. Nós somos seres adaptáveis. Eu moro em Curitiba, mas não era aqui de São Paulo. E em pouco tempo eu me acostumei em Curitiba. Então hoje, quando a galera começa a reclamar, tá frio, lá no Nordeste o pessoal fala, pô, 20 graus, 19 graus, você tá maluco, 19 graus, eu tô de bermuda andando de moto. Uma amiga nossa veio aqui, ela veio do Ceará. Beijo, Silvana. Ela veio aqui, a hora que eu falei, falaram que tá fazendo frio lá, ela falou, o quê? 25 graus? 25 graus pros caras é frio, porra! Meu Deus, 25 graus eu tô na piscina. Mas o que eu tô querendo dizer é que nós nos adaptamos e as pessoas acabam se acostumando com momentos difíceis, com esconderijo, porque se vitimizam. Então é mais fácil eu chegar na igreja e pedir tua oração do que eu chegar e falar, venci, vamos lá, vamos orar pro outro. Aí eu falo, gente, momentos de esconderijo tem que ter começo, meio e fim. Se tá muito tempo ali, aquela ideia dos 40 dias, 40 anos. Ou é teimosia, não é teimosia. Então, tá vindo um livro novo que eu vou lançar em janeiro, Poder do Recomeço. Ou seja, um dia Davi chegou na porta da caverna, legal, tem um reinado para conquistar, tem um cara que... Ou seja, um livro que seria a sequência desse. Pela primeira vez eu vou fazer a trilogia. Esse, Escondidos por Deus, o Poder do Recomeço, e aí eu vou começar a falar agora sobre identidade. O poder da identidade. Primeira coisa que ataca o diabo está com Jesus. Se és filho de Deus. E aí vem, primeiro Deus te esconde para você ficar sensível, aí você tem que recomeçar, mas entendendo quem você é. E ele não promete que tu vai ficar milionário não, tá? Ele não faz fogueira santa, não faz nada do tipo, tá? Então, é um livro que vai ajudar na vida cristã.
Essa é a ideia. Vai te ajudar na vida como um cristão. Porque não é errado você ter estratégia das coisas. Sim. Paulo estava lá no meio dos doutores, dos mestres da lei, os caras queriam acabar com ele, ele falou, olha só, eles estão brigando comigo, viu, fariseus? Porque eles estão contra a ressurreição, tá? Então, ó, eles estão brigando comigo porque eu sou fariseu. Os caras começaram a brigar entre eles, o guarda falou, deixa eu tirar você daqui, e deixou os caras brigando. Então ele usou estratégia também, não é errado. A gente tem que entender essa parte. O que é errado é nós buscarmos Jesus querendo ganho, né, antes de olhar para a cruz, para o sacrifício, entender que nós somos podres e que Deus olhou e falou, deixa eu pegar esse cara de pá natural aqui, gordo, careca, deixa eu pegar ele, vem cá, você é meu. Isso que a gente tem que entender. E olha, tem o livro fala do livro da Thomas Nelson também pra gente. Ah, legal. Esse livro aqui, O Poder e o Impacto de uma Visão. Eu acredito que todos nós nascemos com um propósito de vida. Essa visão tem que determinar o teu alfabeto. Então eu falo aqui de cada letra do alfabeto, por exemplo, letra A qualidade da sua vida depende de quem você chama de amigo. Muitas vezes você tem a conversa certa com as pessoas erradas e elas acabam te derrubando. É aquele versículo, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Aí eu vou falando letra B, letra C e tal, eu vou trabalhando, aí eu chego na letra K. Aí eu, caramba, o que eu vou falar de liderança que tem a ver com saúde com a letra K? Aí é bom ter uns amigos nerds, mandei uma mensagem pro Dr. William Douglas, juiz federal lá de Niterói, falei, Dr. William, o que o senhor falaria com a letra K? Ele, fala sobre o potássio, a letra K da tabela periódica, fui pesquisar, liguei para um outro amigo cientista, ele me mandou 20 folhas sobre o significado do potássio, eu peguei uma frase. Por que foi que eu fui falar com ele? Não, mas aí eu peguei uma frase. O potássio, das 20 folhas saiu uma frase, o potássio é responsável pelo equilíbrio da água no organismo. Ou seja, um líder eficiente, um líder que tem equilíbrio no que ele faz. Jesus, ele sabia a hora de dormir, a hora de falar, a hora de comer, e ele tinha todo esse equilíbrio. Aí eu vou falando, depois eu lancei um livro inteiro sobre equilíbrio, falo da disciplina, recompensa da disciplina, mas deixa eu terminar isso daqui. Aí, a letra X é bem interessante. A letra X eu falo sobre o xadrez. Qual é a máxima do xadrez? Vença a guerra, mas proteja o rei. Eu falo sobre fidelidade e lealdade. Fidelidade, a diferença básica é mais ou menos o seguinte. Quando eu assino um documento e eu cumpro o que está no documento, eu estou sendo fiel. A lealdade não precisa nem do documento, a lealdade ela sai do coração. E eu falo muito sobre isso com autoridade, porque eu estou debaixo de uma denominação que a maior igreja depois da sede é a minha. E eu continuo chamando meu pastor de pastor, ele continua sendo meu pai espiritual. E eu vi pessoas da mesma denominação que não tinham 300 pessoas e romperam. Então, a importância, e por que eu falo tudo isso? Quando você tem uma visão, essa visão não corrompe os teus costumes. Então eu tenho um pastor... Em outras palavras, você vê o pote de ouro ali, você não vai pegar e falar, não, eu quero só para mim. Trocando em miúdos é isso. Sim. Né? Eu estou com uma pessoa que caminha comigo, aí aparece o pote de ouro, eu tenho que dividir com ela. A hora que vocês estão lá matando o cachorro a grito no almoço para comer na janta, aí é teu companheiro. Aí a hora que aparece o pote de ouro, que vocês vão comer um belo filé mignon, uma bela picanha, o que acontece? Aí, sabe o que é? Vou ter que dar metade pro cara. O que o cara fez não vale nada, né? Mas, vou ter que dar metade pro cara. Eu estava conversando com o Paulo sobre isso, né? Igual as empresas que começam oferecendo uma boa comissão para o vendedor, e o cara ganha lá 2 mil, 5 mil, mas quando o cara começa a ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil, os caras mudam o comissionamento só... O cara voltar aos 2 mil. Pô, mas e aí, meu? Então, é muito legal esse livro. Esse livro abriu muitas portas. Foi muito bom trabalhar, tanto é que estou lançando o próximo livro com a Thomas Nelson também. Legal. Pessoal, Marcelo Bigard, se a gente ficar aqui, são 6 livros, é muita coisa, mas vai estar o link aqui, o link das redes sociais do Marcelo, para vocês conhecerem mais o trabalho dele. Vocês sabem da minha questão. Eu não trago quem eu não tenho uma confiança que o ensino seja nocivo a você. A gente está aqui para pregar a palavra de Deus, a gente está aqui para apresentar Jesus e espero que todos os pastores que eu conheço possam ter acesso ao Marcelo, possam ver, porque eu falo com conhecimento de causa. A gente pensa no ministério, a gente sacrifica toda a nossa vida, a gente sacrifica a nossa família, a gente sacrifica nosso divertimento, sacrifica a nossa saúde para ficar 100% para o ministério. E eu aprendi que a gente tem que ter aquele tempo para a gente dar uma parada, a gente tem que ter aquele tempo que a gente tem que cuidar de nós, da nossa família, da nossa vida, porque aí nós vamos fazer o trabalho de Cristo de uma maneira infinitamente melhor. Tá? Vocês sabem, vocês que acompanham o Nascido há muito tempo, eu já travei 2 vezes,
O Marcelo faz um trabalho muito necessário para a igreja e os livros dele eu não sei qual começar a ler, vai ser difícil. Paulão só me traz essas coisas, que aí eu não sei. Nem um dia que ele trouxe aquela caixinha que vocês viram na live, lembra que ele mandou? Que eu não sabia qual começar. Eu estou fazendo review até hoje daqueles livros, tá bom? Então, pessoal, não se esqueçam que tem um link aqui com todas as nossas redes sociais, tem um link aqui embaixo onde vocês encontram o nosso podcast. Tem o nosso podcast aqui com o Marcelo, que a gente falou, a gente não falou das publicações, mas a gente falou um pouco do geral, Sim. das questões do líder, das questões que a igreja está passando, da saúde do líder, entendeu? Vocês viram que ele é um cara que tem saúde, né? Ele não é que nem eu que estou grávido, ele tem saúde, né? Não, mas eu também, a minha irmã Vanessa está cuidando de mim, eu também vou ficar, ó, já fui ver até a academia, vai ser engraçado isso, mas eu já fui ver. Tá? Então não se esqueçam, as redes, nossos e-books gratuitos, está tudo aí embaixo. Acessem, tá bom? E tem o Paulão aqui também, tá? Como é que é, Paulo, teu Instagram? Que o teu Instagram bomba. Paulo Moura 73. Paulo Moura 73. O cara também tem cada sorteio lá que até eu participo. Então fiquem com Deus. Amamos muito a vida de vocês. Até a próxima.